Olá pessoal, sou o Zizo do canal Lado B do Autismo e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a questão dos graus de autismo, dos níveis de autismo. Muitas pessoas falam autismo leve, autismo severo, são classificações antigas, síndrome de Asperger, são coisas que hoje em dia não se usam mais. A ciência está sempre evoluindo, estão sempre surgindo conceitos novos e uma compreensão melhor dessa condição, que é o espectro o transtorno do espectro autista, né? Então, hoje em dia a gente fala em níveis de suporte. O que quer dizer isso? A pessoa com deficiência enfrenta barreiras na sua vida diária. Cada deficiência tem as suas barreiras, os seus aspectos, as suas dificuldades. A pessoa que tem autismo ou a pessoa autista, ela enfrenta determinadas barreiras, mas como o autismo é um espectro, essas barreiras variam de acordo com cada pessoa. Por isso a classificação evoluiu de um grau, a intensidade do autismo, porque o autismo não muda, meu cérebro autista ele é o mesmo de qualquer autista, ele tem alterações, mas ele não varia nessas alterações. Agora, o que nós temos é a necessidade de suporte, quer dizer, quanta ajuda eu preciso para ter uma vida independente. Então hoje a classificação ela é de níveis de suporte, quer dizer, quanta ajuda eu preciso para viver. Eu sou um autista nível 1 de suporte, na minha graduação eu passei raspando entre nível 2 e nível 1, por exemplo, no meu laudo. Agora, tem o nível 2 de suporte, alguém que precisa de mais suporte para a vida independente, e o nível 3 de suporte, que é aquela pessoa autista que precisa de muito suporte, muito apoio de outras pessoas para conseguir ter a sua própria vida. E aí a gente vem a questão, mas Iso, as pessoas podem passar de um lado, de um nível para outro de suporte? Então eu trago para vocês a seguinte reflexão. Um ser humano qualquer que nasce, qual é o nível de suporte que ele demanda? Eu diria que esse ser humano, neurotípico, neurodivergente, é um nível 3 de suporte, né? Porque não come sozinho, não se troca sozinho, não cuida das suas necessidades fisiológicas sozinho. Então ele precisa de todo o suporte. Conforme ele vai crescendo, ele vai diminuindo essa necessidade de suporte até que os neurotípicos, numa determinada idade, conseguem ter uma vida completamente independente, sem a ajuda de ninguém. Isso, na verdade, é uma fantasia, né? Porque todo mundo precisa de alguém em algum momento na vida, então ninguém é totalmente independente, mas é potencialmente independente. E nós autistas? Bom, nós autistas temos, às vezes, a manutenção de uma condição, por causa da nossa condição, de uma necessidade de ajuda. Então, apesar da gente ir envelhecendo, apesar da gente ir aprendendo coisas novas, certos aspectos da nossa vida permanecem necessitando, precisando de cuidado, de auxílio de uma outra pessoa, de uma pessoa externa. Eu nunca vou compreender o jogo social. Eu sempre vou precisar da ajuda de uma outra pessoa, de um neurotípico, para me traduzir determinadas circunstâncias, para atuar em determinadas situações que eu nunca vou conseguir intuitivamente saber lidar, certo? Então, a minha comunicação para sempre vai ser difícil, vai ser truncada. Eu não estou falando de fala. Fala é um dos aspectos da comunicação, mas a própria compreensão, por exemplo, a literalidade, para mim as coisas são sempre literais e sempre vão ser assim. Eu vou morrer, se Deus quiser, velhinho e vou estar sem entender, por exemplo, determinadas linguagens figurativas e coisas do gênero. Assim também com outras pessoas que são autistas e que demandam determinados cuidados, às vezes, na vida diária. Agora, da mesma forma que um neurotípico cresce e aprende coisas novas, nós autistas, como pessoas completas, a gente não se resume ao nosso autismo, a gente também aprende. Eu estou constantemente aprendendo. Esses dias, numa resposta de um vídeo meu anterior sobre disfunção executiva e dicas, uma pessoa fez um comentário lá, eu uso um assistente digital para me lembrar que eu tenho que fazer as coisas. Eu falei, poxa, que coisa legal, isso eu nunca tinha pensado, por exemplo.
Então a gente está sempre aprendendo e sempre se adaptando e sempre ganhando novas habilidades que a gente não tinha anteriormente. É o que eu falei, o autismo não muda, eu continuo autista, meu cérebro continua funcionando exatamente da mesma maneira que antes, só que eu aprendo habilidades novas. Dessa maneira, se eu ofereço suporte, se eu ofereço terapias, se eu ofereço uma compreensão daquele ser humano, eu posso atribuir a ele novas habilidades e sim, em alguns momentos é possível que essa pessoa passe de um nível de suporte para outro. Talvez se eu tivesse sido abandonado à própria sorte, não tivesse recebido o cuidado, a orientação e o carinho que, por exemplo, minha irmã mais velha me deu, ensinando o jogo da vida, talvez eu não fosse no meu laudo um nível 1 de suporte, eu fosse nível 2. Mas eu consegui aprender coisas, então quando eu passei pela avaliação aos meus 47 anos, eu fui, vamos dizer, classificado como nível 1 de suporte. Talvez se eu fosse laudado antes, ou se eu não tivesse na minha infância todo o cuidado que eu tive, eu fosse nível 2 de suporte. Então é possível. Agora, é possível que aquela pessoa, o autista não falante, com graves comprometimentos, com comorbidades, chegue a ser nível 1 de suporte? Não sei responder. Entendeu? A gente eu não tenho como dizer, porque o espectro é muito amplo, a gente tem as comorbidades, a gente tem outras condições agregadas. Outra coisa, às vezes uma característica que para mim do autismo não é tão, vamos dizer assim, tão aparente, para outra pessoa é maior. Às vezes a dificuldade de comunicação de uma outra pessoa autista é muito maior que a minha. Como eu falei, às vezes tem autistas não falantes, mas que se comunicam muito bem por comunicação ampliada assistida. Hoje tem N recursos tecnológicos para ajudar essas pessoas. Então essa pessoa pode se desenvolver. Então eu conheço autistas nível 2 de suporte, nível 3, mas principalmente conheço nível 2 que estudaram, fizeram pós-graduação, têm uma habilitação científica e a pessoa é autista. Ué, é nível 2 de suporte, eventualmente nível 3. Então, a gente tem condição sim de evoluir, apesar de em alguns aspectos, por causa da nossa condição, a gente vai continuar sempre necessitando de cuidado. Então eu acho que o que eu quero dizer com tudo isso? Sim, é possível passar de um nível para outro de suporte, como é possível regredir, se em determinados momentos da vida a gente tem, eu já passei por um episódio de depressão e tudo, e aí você fica mais fragilizado, então a vida tem essa variedade, essas condições que surgem, e às vezes a gente precisa, então tanto para melhorar quanto para piorar, tudo isso é possível. Então a gente tem que ter essa compreensão e pensar no autista como uma pessoa completa. Ah, aquela criança está tendo crise, mas viu, como está a situação em casa? Como que estão as angústias? Está passando pela adolescência? Está passando por um período difícil? Porque o autista não é só autismo. O autismo também tem uma psique, também tem necessidades, angústias, aflições de qualquer ser humano, né? E isso também precisa ser olhado. É claro que se a gente está num momento mais fragilizado, a nossa condição fica mais evidente, a gente vai ficar mais irritadiço. Eu estou ansioso porque vai ter uma mudança na minha vida, mudança para autista. Imagina um neurotípico em época de vestibular. Não sofre, não fica ansioso. Agora, se for um autista, além da condição dele, além das angústias do autismo, ele tem as angústias da vida. Como que vai ser? Como vai ser o curso novo? Será que eu vou passar? Será que eu não vou passar? Então, a gente tem que entender o autista como uma pessoa completa, que às vezes o que está angustiando é saber se a menina gosta dele ou não, ou o menino gosta dele ou não, sei lá, enfim, se aquela pessoa por quem ele tem interesse vai corresponder ou não, e isso é uma angústia normal de ser humano, não tem nada a ver com autismo, mas afeta a nossa condição, deixa a gente mais irritadiço, mais sensível, enfim. A gente tem que olhar para o autista como uma pessoa completa. E a gente tem que olhar para essa divisão científica de nível de suporte como apenas algum tipo de classificação, e não como um rótulo imutável na vida daquele ser humano.